11h41, o assunto agora é guerra na Ucrânia, aqui no Fast News. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, fez um panorama com os principais destaques do conflito, que parece não ter fim. Vamos acompanhar. Boa noite de segunda-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia continua bastante violenta nesses momentos em que há uma mudança de ano, mesmo com as festividades celebradas inclusive pela Igreja Ortodoxa, tanto ucraniana quanto russa. Nós vemos que as hostilidades não cessaram e os ataques foram cada vez mais frequentes nesse período do final do ano, principalmente pela parte dos russos, atacando as infraestruturas da Ucrânia relacionadas à energia. Nós sabemos que essa foi uma estratégia desde outubro do ano passado, onde os russos atacam não só as usinas que produzem energia, mas também as redes de distribuição, principalmente nas províncias de Donetsk e de Kherson, deixando milhões de pessoas sem acesso a itens básicos e também em uma situação de muita precariedade perante ao frio, que se torna cada vez mais intenso agora que já estamos no começo de 2023. Ao mesmo tempo, hoje foi anunciado por parte dos ucranianos e confirmado também pelos russos que um ataque foi realizado por parte dos ucranianos em uma instalação militar na província de Donetsk. Segundo os relatos, os ucranianos conseguiram o acesso à geolocalização desses soldados através do uso do celular dos russos. O que aconteceu exatamente durante esta tarde não foi confirmado por parte dos russos o número exato de pessoas que morreram, apenas que um ataque foi realizado. Por parte dos ucranianos, vemos que eles falam em torno de 400 soldados mortos, algo que teria sido então o maior ataque a uma estrutura militar russa dentro da Ucrânia desde que a guerra começou. Obviamente que isso terá repercussão e muito provavelmente uma retaliação por parte do governo do presidente Putin, que desde o começo da guerra tem sempre respondido com bastante veemência, até bastante violência, sempre que qualquer ataque dessa magnitude acontece. Ao mesmo tempo, vemos que os ataques que aconteceram na Ucrânia, principalmente na região de Kiev, fizeram com que o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, mais uma vez pedisse para que todos os cidadãos se dirigissem aos bunkers e também aqueles abrigos onde elas possam permanecer seguras até que novas informações, ou até que pelo menos esses ataques que se tornam cada vez mais frequentes cessem. Ao mesmo tempo, vemos que a gigante do petróleo russo, a Gazprom, disse que a exportação do gás natural e também do petróleo para os países fora do antigo bloco soviético, principalmente os países europeus, teve uma queda de 45% nesses meses desde que a guerra começou, o que mostra exatamente uma questão relacionada às sanções econômicas, fazendo com que menos desse gás chegue na Europa, ao mesmo tempo em que os russos também diminuíram a sua venda, tanto por questões ideológicas quanto por questões econômicas, já que os europeus falaram que vão colocar um teto no preço do barril do petróleo russo comercializado dentro da Europa em fevereiro deste ano. Muitos acreditam que isso também signifique que os russos estão tentando expandir os seus mercados, principalmente da China, que tem sido um fiel comprador nesses períodos de guerra. Doutora Elaine, eu lembro no começo da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, no começo a gente até perguntava para especialistas se eles acreditavam que essa guerra ia perdurar tanto, e parece que no começo não era assim, a expectativa não era essa, né? Que durasse tanto. E agora com esse ataque com mais de 60 soldados russos mortos, acredito que a reação de Vladimir Putin não deva ser muito boa. Exatamente. No final do ano, Putin e sua equipe sinalizaram aí uma possível acordo de paz com a Ucrânia, né? Alguns analistas, inclusive, comemoraram essa sinalização, né? Já que a gente já vai para quase um ano de guerra, né? Mas a gente viu aí durante as festas de final de ano que isso não se mostrou real, né? A Rússia voltou a atacar a Ucrânia e ela agora aproveita o inverno, né? O inverno rigoroso a seu favor, né, para atacar aí as fontes de energia e tornar o povo ucraniano ainda mais frágil. A Ucrânia conta com o apoio da Europa, como a gente viu na reportagem, dos Estados Unidos,
mas, por outro lado, Putin já se aliou e vem fazendo algumas alianças com a China, não só para ao lado comercial, para a compra dos produtos aí, enfim, mas principalmente para o fomento tecnológico, ou seja, para o incremento tecnológico da guerra. A gente sabe que hoje as guerras necessitam de tecnologia, e uma vez que os Estados Unidos e a Europa não estão apoiando a Rússia, então, precisa da aliança com a China para seguir essa empreitada aí contra a Ucrânia.